pode tomar a sua Bíblia nesse momento e abri-la comigo no livro de Joel. Estamos hoje chegando ao capítulo 2. No domingo passado nós finalizamos o capítulo 1 do livro do profeta Joel e hoje vamos iniciar o capítulo 2. Nesse capítulo o profeta Joel então vai alertar o povo sobre a sua indiferença diante do juízo de Deus. Os primeiros 11 versículos têm a intenção de abalar a mente daquele povo, abalar o coração daquelas pessoas através do terror da disciplina de Deus, através do medo do juízo de Deus que estava diante dos seus olhos. A hora de descansar, a hora de andar entorpecido, como nós falamos no domingo retrasado a respeito dos ébrios, o tempo de andar desorientado com os vícios, com os pecados, já havia passado. Era hora de despertar, era hora de realmente entregar-se ao Senhor, porque o dia do Senhor se aproximava. Por muito tempo, Deus havia tolerado o pecado daquelas pessoas. E agora, Ele despejaria sobre eles a sua ira. Eles teriam que suportar sobre si o cálice da ira de Deus. Joel está retratando nestes primeiros 11 versículos o terror do juízo de Deus, ou do dia do Senhor que se aproximava sobre aquelas pessoas, que nada mais era do que uma consequência de aqueles homens estarem insistindo nos seus pecados, de eles se manterem irredutíveis, com seus corações endurecidos diante deste chamado de Deus ao arrependimento. Nesta primeira parte do capítulo nós veremos algumas características do dia do Senhor, algumas das características deste dia de terror e de lamento para os homens que insistem nos seus pecados, de terror para aqueles homens que se mantêm rebeldes ao chamado de Deus para o arrependimento. Um dia de terror para aqueles homens que viram as suas costas para Deus, que não se humilham e se voltam em arrependimento para Ele. Ele então vai apresentar aqui 6 características que queremos nessa noite refletir sobre elas. Primeira é que o dia do Senhor se aproxima, Ele está às portas. A segunda característica desse dia é que ele é um dia único, incomparável. Nunca houve nenhum dia como o dia do Senhor. O terceiro lugar é que este dia é dia de devastação, de calamidades. Em quarto lugar, ou a quarta característica deste dia, é que ele é um dia irresistível, não há como pará-lo. A quinta característica deste dia é que ele é um dia que causa horror, espanto e assombro sobre os homens. Os homens pasmarão diante do dia do Senhor. E a sexta característica do dia do Senhor é que ele é um dia que tomará os homens de assalto. Os homens estarão desprevenidos. Eles já não mais prestarão atenção ao dia do Senhor. Estas são as 6 características que nós queremos compartilhar diante dos primeiros 11 versículos do capítulo 2 do profeta Joel. E eu gostaria agora que você então acompanhasse comigo a leitura desses versículos. Capítulo 2 do livro do profeta Joel, versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo.
dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando com chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas. Pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Amém. Feche seus olhos. Oramos por um instante. Papai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, ó Deus, por mais um dia de celebrarmos ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado por este privilégio, por esta oportunidade. Muito obrigado por esta liberdade, ó Deus. Nós temos insistido em exaltarmos ao Senhor, em rendermos a Ti ações de graça por esta liberdade, por este lugar, por este tempo em que podemos nos reunir e celebrar a Ti e cultuar a Ti neste dia. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós clamamos a Ti, para que Tu sejas gracioso conosco nessa noite, para que Tu nos abençoe por meio da Tua palavra, Sim. que Tu nos ensine por meio dela, Sim. que Tu nos fortaleça, que Tu nos corrija, que Tu nos discipline, que Tu nos oriente, que Tu nos console, que Tu nos conforte, que Tu enchas, ó Deus, por meio do Teu Espírito, nosso coração de esperança, de expectativa, de alegria, de paz, que Tu nos santifique por meio da Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu nos vivifique, que Tu nos avive por meio dela, ó Deus, em nome de Jesus, que por meio da Tua palavra os nossos olhos sejam iluminados para a condição na qual temos vivido, que por meio da Tua palavra os nossos olhos sejam iluminados para quem Tu és, que por meio da Tua palavra nós Te conheçamos mais nessa noite, conheçamos cada uma das Tuas virtudes, conheçamos a Tua soberania, conheçamos a Tua onipotência, conheçamos a Tua onisciência, a Tua onipresença. Por meio da Tua palavra nesta noite nós conheçamos a Tua infinitude, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua vontade. Conheçamos a Tua unicidade, o quanto Tu és único, incomparável. Por meio da Tua palavra conheçamos a Tua justiça, a Tua ira, a Tua santidade. Por meio da Tua palavra nesta noite conheçamos a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia. Por meio da Tua palavra conheçamos a Tua fidelidade. Por meio da Tua palavra, ó Deus, conheçamos a Tua longanimidade, a Tua paciência. Nos alegremos por quem Tu és, mas também tremamos
diante do teu caráter santo, diante da tua majestade. Clamamos para que o teu Espírito nesta noite alcance os nossos corações com esta palavra. Não apenas a nossa mente, mas que Ele possa alcançar os nossos corações e esta palavra cumpra o objetivo para o qual ela tem sido enviada. Como um arqueiro lança sua flecha, pretendendo acertar ao alvo, assim seja a tua palavra de encontro aos nossos corações. E que, se preciso, ela seja como um martelo, quebrando a dureza dos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Pelo teu Espírito, dá-nos compreensão e entendimento exato daquilo que tu tens a nos falar nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Não segundo a vontade do homem, não segundo o capricho dos homens, não segundo os deleites dos homens, mas segundo a vontade do Deus eterno e todo-poderoso. Porque esta é a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que ela nos tire da nossa zona de conforto. Ó Deus, em nome de Jesus, que ela avive os nossos corações e acenda uma chama nos nossos corações, ardendo pela tua vontade, pela tua presença, pela obediência, em nome de Jesus. Uma chama ardente que não se apaga diante das tribulações e dificuldades desta vida. Uma chama que não se apaga diante dos nossos prazeres e das nossas paixões, mas uma chama que arde, em nome de Jesus, todos os dias das nossas vidas. Ó Pai, assim nós oramos, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como dissemos então, nesses primeiros 11 versículos, Joel continua traçando uma imagem de terror, uma imagem de devastação, uma imagem de assolação. Para quê? Para fazer com que aquelas pessoas se entristecessem simplesmente? Não. Para que elas se lançassem ao desespero? Não. Para que elas pudessem reconhecer os seus pecados? Para que elas pudessem lamentar a dureza dos seus corações? Para que elas pudessem compreender que o juízo de Deus estava às portas e o que era necessário àquelas pessoas era arrependerem-se dos seus pecados, que elas se voltassem para o seu Deus, pois Ele estava sendo longânimo e lhes dando mais uma oportunidade de arrependimento, exatamente como confirma o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 10. Ele não retarda a sua promessa, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, esperando que que todos cheguem ao arrependimento. Esta cena de terror e total devastação é para que o homem desperte do seu comodismo, da sua zona de conforto e renda-se a Deus. Para que o homem desperte da sua vida carnal e volte-se para uma vida espiritual de santificação e de santidade. E diante desta cena de devastação e assolação, então, nós encontramos algumas características, 6 como listamos, 6 características do dia do Senhor, porque como já falamos anteriormente, e por isso que nós falamos até da importância, de nós acompanharmos as pregações, e por isso nós temos até gravado e compartilhado no grupo da igreja, no WhatsApp, e postado no YouTube, para que você possa acompanhar e não perder a linha de raciocínio. Como nós falamos, esta imagem que vem sendo traçada até aqui pelo profeta Joel, e mesmo o capítulo 1 que nós vimos anteriormente, é uma imagem daquilo que está por vir. A devastação causada pelos gafanhotos é uma imagem da devastação que será causada por um exército que está por vir. Provavelmente o exército da Assíria,
que veio então e cumpriu a promessa, a profecia, e destruiu a cidade de Jerusalém. Mas tanto a imagem da destruição dos gafanhotos, quanto a imagem da devastação causada pelo exército da Síria, é uma imagem daquilo que estava por vir ainda, e ainda está por vir, o dia do Senhor. Aquele dia em que Cristo virá para julgar vivos e mortos e dar a cada um segundo as suas obras. Então, a imagem que nos é traçada aqui é a imagem deste dia. A primeira característica que nós encontramos no dia do Senhor nesse texto está lá no versículo 1, quando o profeta Joel diz: este dia já está próximo. Este dia já está às portas. Esta imagem é retratada pelo profeta Joel pela figura do vigilante, ou do sentinela, ou do atalaia, como você prefira chamar, e a Bíblia utiliza esta linguagem, né? Era o vigia da torre, que era responsável por tocar a trombeta, por soar o alarme. Era um chofar. E ao contrário do que alguns pensam, e alguns até têm usado, né, o chofar desta maneira, como um instrumento para atrair a presença de Deus, um instrumento de algum tipo de manifestação da unção da presença de Deus. O chofar, na realidade, era utilizado como um sinal de alerta, simplesmente, de alguma calamidade, mas, mais especificamente, como um sinal de que o inimigo estava próximo, de que a guerra estava próxima dos muros da cidade. Então, quando o vigia da torre, o atalaia, né, via os inimigos se aproximando ou algum tipo de calamidade vindo ao encontro da cidade, então ele soava o chofar. O chofar ou a trombeta é um sinal de alerta, era um sinal de preparação para que o povo comparecesse à guerra, porque o perigo estava perto. Não que ele viria daqui a algum tempo, não. O perigo estava próximo, já estava à porta, ao alcance da visão do vigia. Ou seja, não viria daqui a uma semana, um mês, um ano, 2 anos. Aquele perigo estava próximo, diante dos olhos daquele homem. Então era soado o alerta. Aquele que não respondesse ou que negligenciasse este chamado, este alerta, estava negligenciando a sua própria vida. O que a palavra de Deus está nos dizendo com isso é que precisamos estar alertas, vigilantes, porque o alarme está sendo tocado, o dia do Senhor está perto. A pregação do Evangelho é como este ressoar da trombeta. O Novo Testamento constantemente está nos alertando: o dia do Senhor está perto. Cristo virá, Cristo virá. Estai vigilante, estai alerta. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Estai vigilante. A trombeta está soando e o seu aviso é: arrependei-vos e crede em Deus, porque o dia do Senhor está perto, está próximo. Joel diz que esta trombeta deveria ser tocada no Monte Sião, que era chamado o lugar conhecido como a morada de Deus, onde ficava o templo de Deus e onde se celebrava o culto a Deus. Era o Monte Sião. Hoje a igreja é o Santo Monte de Deus, a sua morada espiritual por meio do Espírito Santo. Nós somos este lugar de culto, de adoração. Hoje a igreja é o Monte Sião. Ou seja, é da igreja que deve ressoar esta trombeta. É da igreja que deve ressoar esse alerta, esse alarme: o dia do Senhor está perto. Eu e você somos chamados a tomar a trombeta, né, o chofar, e tocá-lo e alertar este mundo, dizendo: o dia do Senhor se aproxima.
O juízo de Deus está às portas. É da igreja que deve soar o alerta de Deus aos homens, de que estejam alertas e vigilantes, porque senão serão consumidos pelo juízo que vem. É a igreja que é o sinal de alerta, tanto do amor quanto do julgamento de Deus. Mas infelizmente, o som da trombeta está confuso, ele está se misturando com vários outros sons. O som do Evangelho que deveria ressoar da igreja de Cristo Jesus, chamando os homens para se arrependerem e crerem em Deus, para voltarem as costas para o pecado e o seu rosto para Deus. Está confuso, está se misturando com muitos outros sons que dizem aos homens: Deus vai te dar, Deus vai fazer, Ele é obrigado. Venha, e Deus vai lhe dar tudo que você sempre sonhou, e Deus vai fazer tudo que você quer. Venha, e Deus lhe fará prosperar. Faça isso, toque naquilo, faça aquilo outro. E o som do Evangelho tem se misturado com o som do pragmatismo, dos meios justificam os fins. Tem se misturado com práticas estranhas ao Evangelho. Os atalaias, os vigias, os sentinelas, eu e você, os discípulos do Senhor, devemos tocar o som correto para que os homens estejam alertas. Se o vigia tocasse qualquer tipo de som estranho, as pessoas continuariam vivendo a sua vida de qualquer forma, sem estarem alerta ao perigo que estava ao lado de fora dos muros da sua cidade. Ele não poderia pegar aquele chofar e tocar da maneira que ele quisesse. Ele precisava tocar de modo que aquelas pessoas compreendessem que o perigo jaz à sua porta. É assim que devemos ser, fiéis despenseiros do Evangelho de Jesus Cristo. Não segundo as nossas vontades, os nossos prazeres e sair proclamando qualquer tipo de Evangelho. Porque há um Evangelho determinado na Escritura Sagrada que chama os homens a se voltarem para o seu Criador, se arrependendo dos seus pecados e estarem alertas diante do juízo que vem, e está bem próximo, e está bem perto. O juízo está às nossas portas. Estejamos vigilantes e alertas, não sejamos pegos desprevenidos e despreparados. Estejamos vigilantes. E esta imagem de vigilância é muito bem pintada no livro de Neemias. Abra comigo, por favor. Livro de Neemias, capítulo 4. Depois de 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Capítulo 4, versículos 16 até o 23. Neemias capítulo 4, versículos do 16 ao 23. Especificamente o versículo 20, preste atenção. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrerei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo:
cada um com o seu moço, fiquem em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me serviam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Esta é exatamente a imagem de vigilância que eu e você devemos ter na nossa mente. Eles não pararam de fazer as suas obras. Eles continuaram trabalhando nos muros da cidade, mas estavam vigilantes, porque eles sabiam que o perigo estava às portas, porque eles sabiam que a qualquer momento o exército inimigo poderia lhes atacar. Eles conheciam as intenções dos seus inimigos, por isso estavam vigilantes. Eles estavam prevenidos, porque eles sabiam a intenção dos seus inimigos. Não que Deus seja o nosso inimigo, né? Não, esta é apenas a imagem. Mas nós sabemos as intenções de Deus. Conhecemos as suas promessas. Conhecemos as suas ameaças. Sabemos o que Deus está prestes a fazer. Sabemos o que está por vir. Seremos loucos. Seremos insensatos se não andarmos vigilantes e alertas diante do dia do Senhor que está às portas. Precisamos fazer as nossas obras? Precisamos continuar trabalhando, precisamos continuar indo e vindo, precisamos continuar comendo, bebendo, comprando, vendendo, precisamos, mas alertas, completamente vigilantes, como estes homens, citados por Neemias. Eles estavam deitados, mas com as suas espadas à sua direita. A qualquer momento eles estavam preparados para a batalha. Que a qualquer momento que Cristo vier, estejamos preparados para este dia. Não sejamos pegos desprevenidos em nenhum instante das nossas vidas. Que estejamos vigilantes pela manhã, que estejamos vigilantes pela tarde, que estejamos vigilantes durante a noite. Estamos em casa, vigilantes. Estamos no trabalho, vigilantes. Estamos na rua, vigilantes. Porque a qualquer momento o Senhor Jesus virá. Não haverá mais nenhum outro sinal e aviso do que o sinal do Evangelho e os sinais dos tempos que estão diante dos nossos olhos. Os sinais estão aí. O Senhor não ressoará dos céus e dirá: daqui a 15 minutos eu enviarei o meu filho. Preparem-se. As promessas estão dadas. As ameaças foram feitas. A trombeta está tocando. O Evangelho está diante dos nossos olhos, nos alertando e dizendo: estai vigilantes e sob aviso, porque breve é o dia do Senhor. Que loucura seria, você já imaginou aquele vigia da torre vendo os inimigos se aproximando e ele não avisasse os seus compatriotas? O que você diria deste vigia? Se ele tomasse aquele chofar, né? Eu fico imaginando, se ele saísse tocando qualquer coisa, uma música, um sertanejo, um funk, né? Pom, 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 pom. E o sinal do inimigo se aproximando é pom. E ele saísse tocando pam, 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 pam. As pessoas iriam pensar: ele está se divertindo, vamos também nos divertir, que lindo é isto! É isto que grande parte dos pregadores tem feito. Eles estão se divertindo com a palavra de Deus, anunciando qualquer tipo de evangelho. E o dia do Senhor está próximo, hoje mais próximo do que ontem, amanhã mais próximo do que hoje. O que você diria de mim se eu não anunciasse isto para você? Que péssimo vigia, que péssimo atalaia foi colocado sobre a torre. Quando você passa numa empresa e você vê aquele vigia, né? Carrega tudo e o vigia não está vigiando. Deus está me chamando: vigiai, porque já está próximo o dia do Senhor. Como o próprio Senhor Jesus nos disse, estai não apenas de aviso, mas de sobre aviso.
Um dos maiores enganos que pode cegar o homem é pensar que não há nenhuma consequência para os seus pecados. Assim as pessoas têm vivido, dia após dia, entregues às suas vontades e aos seus pecados, sem imaginar, ou melhor, sem dar conta de que cada uma das suas atitudes, cada uma das suas palavras trará consigo uma consequência. É um perigo, é uma loucura quando o homem desconsidera os alertas das Escrituras e se entrega ao seu pecado sem qualquer tipo de temor, limite e pudor. E eu creio que você vai concordar comigo ao olhar para esta geração e ver que é exatamente assim que ela tem vivido. Sem nenhum tipo de temor, sem nenhum tipo de limite, sem nenhuma responsabilidade com as consequências. São as crianças desrespeitando os mais velhos, os professores, as autoridades, são os homens corruptos, denegrindo a sua imagem e afrontando a santidade de Deus. Estejamos, pois, vigilantes, porque o dia do Senhor se aproxima. Por isso, falamos lá inicialmente que esta é uma mensagem extremamente necessária para os nossos dias. É hora de nós soarmos alto e alto e alto a trombeta e alertar esta geração e dizer: o dia do Senhor está próximo. Arrependei-vos e crede em Deus. Não é hora de nos preocuparmos apenas com prosperidade, com isso e com aquilo, com as coisas desta vida. É hora de nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor, porque o dia do Senhor se aproxima. Glória. Mas uma segunda característica que nos é apresentada nesse texto está no versículo 2, onde o profeta Joel mostra que o dia do Senhor é incomparável. E um texto, se você está anotando, eu gosto de anotar, paralelo a este é Mateus capítulo 24, os versículos 21 e 22. Neste texto que nós lemos de Joel, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer que: qual desde os tempos antigos nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante. Ele está apontando para o exército que viria e traria um poder completamente devastador como nunca houve. Lembrando que esta imagem é a imagem do que ainda virá. Ou seja, o dia do Senhor é exatamente como esta invasão deste exército, incomparável. A devastação que virá no dia do Senhor será algo como os homens nunca viram, nem ouviram falar. O dia do Senhor é um termo, como nós já dissemos, que representa todos os juízos de Deus sobre a terra, individuais e públicos, enfim, esqueci o nome, nacional, ou sobre uma cidade, sobre um estado ou sobre uma nação. O dia do Senhor é um termo que representa este juízo de Deus durante toda a história. Ocorre durante toda a história da humanidade, mas que vai culminar no grande dia do juízo, no dia da segunda vinda de Cristo. Não há nenhum dia que possa ser comparado a este dia particular. Todas as calamidades e devastações que os homens que já aconteceram sobre a terra não podem, não poderão se comparar àquilo que está por vir no dia do Senhor. A devastação e a assolação será tamanha que os homens procurarão a morte e não encontrarão. Os homens tentarão fugir da ira do Cordeiro, tentarão esconder-se em cavernas, em lugares ocultos, mas não poderão se esconder daquele que tudo vê. Que dia será o dia do Senhor? Os fundamentos do universo serão abalados, os fundamentos da terra tremerão, o céu passará com estrepitoso estrondo, todas as obras desta terra passarão e serão devastadas pelo dia do Senhor. Tudo aquilo que os olhos dos homens podem contemplar já não existirá mais neste dia.
Os homens verão o que nunca viram. Sentirão um terror nos seus corações como nunca sentiram. Porque este dia é incomparável. Será um dia como nenhum outro. Se nós nos espantamos diante das calamidades que têm acontecido neste mundo, imagine o que será naquele grande dia do Senhor. Os homens tremerão diante deste dia, porque será um dia incomparável. Ele é um dia que está próximo, ele é um dia incomparável. E em terceiro lugar, ele é um dia de devastação, de assolação, de calamidade. Você também pode ver isso na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 8, e na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 12. Não restará nada diante da ação julgadora de Deus. O profeta Joel usa a seguinte linguagem, diante dele, ou seja, na frente dele, antes de ele passar pela terra, antes de ele derramar o seu juízo, a terra é como Éden, mas atrás é como deserto assolado. O deserto já é algo completamente devastado, não há vida, não há nada naquele lugar. Mas quando o Senhor derramar o seu juízo sobre esta terra, ela será pior do que um deserto. Ela será completamente assolada. Será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de juízo e não mais de livramento, de misericórdia. Não será um dia de perdão, será um dia de condenação. O dia do Senhor. Não haverá mais qualquer chance de restauração. É um dia em que toda a esperança dos rebeldes, dos inimigos de Deus, será arrancada deles. Não haverá mais esperança de arrependimento. Não haverá mais possibilidade de restauração. Nenhuma possibilidade de perdão. Embora os judeus vivessem em uma terra deleitosa, é a linguagem que a palavra de Deus utiliza, é uma terra que mana leite e mel. Após o juízo disciplinador de Deus, esta terra se tornaria como o deserto assolado. Ela seria completamente devastada pelo dia do Senhor, pelo juízo que estava por vir. De um Éden, de um paraíso, esta terra se tornaria um deserto assolado. Assim, exatamente como o Senhor fez a Sodoma e Gomorra, Ele faria a Judá. E exatamente como Ele fez a Sodoma e Gomorra, como Ele fez com a terra nos dias de Noé, como Ele fez com a terra de Judá nesta circunstância, Ele fará com esta terra no dia do Senhor, no dia do juízo, no dia em que Cristo vier para julgar este mundo. Este é o salário do pecado: a morte, a devastação, a desolação, a destruição. Esta é a imagem que sobrevirá sobre a terra. Os homens têm tentado construir um paraíso neste mundo. Os homens têm tentado edificar um oásis nesta terra. Os homens têm tentado fazer desta vida a sua vida eterna. Não se dão conta de que este mundo, de que suas vidas são passageiras, de que este mundo será completamente desolado, devastado, atingido pela justa e santa ira de Deus. Os homens constroem impérios terrenos, paraísos sobre a terra, mas repentinamente, rapidamente, num piscar de olhos, tudo isso lhes é arrancado. Porque assim como os homens, todas as riquezas, impérios, grandezas deste mundo são passageiros, são limitados, são frágeis como eu e você. Lugares onde outrora haviam vivas de júbilo, tornaram-se lugares de lamento e dor. Onde havia riqueza, hoje há pobreza.
Onde havia saúde, hoje há enfermidade. Onde havia risos de alegria pela vida, hoje há lamentos de dor. Assim é esta vida, assim somos nós, assim é este mundo. E haverá um dia em que finalmente todas essas coisas já não existirão. Tudo aquilo que os nossos olhos conseguem contemplar será devastado pelo dia do Senhor. Nada que os olhos podem contemplar durará para sempre. Tudo isso passará. Todos os impérios construídos durante a história ruíram. Muitos homens grandes, poderosos, morreram e caíram no esquecimento. Grandes conquistas desta vida passaram. Assim será no dia do Senhor. Todas as obras dos homens serão passadas. Todas as grandezas desta vida já não importarão naquele dia. Porque o dia do Senhor vem como assolação e devastação sobre a terra. Em primeiro lugar, o dia do Senhor está próximo. Diga comigo, vamos lembrar? Vou dar um pregador agora. Coach. Repita comigo. Diga para o seu irmão. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor é um dia único, incomparável. O dia do Senhor é dia de devastação. Todas as obras desse mundo passarão, já não existirão. Riquezas naquele dia de nada valerão. Poder de nada naquele dia valerão. Aqueles homens, que gostam de se aproveitar do seu poder e humilhar as pessoas e ordená-las e mandá-las, faça isso, faça aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou fulano de tal, porque tu não me conhece, não poderão chegar com toda a sua pompa diante de Deus e ordenar nada. Porque todos os homens, todos os poderes desta terra são como nada diante do Senhor de todas as coisas. Glória a Deus. O dia do Senhor está próximo, estejamos alertas. Aleluia. Pelo menos tem uma atalaia que você está ouvindo que está tocando a trombeta. O dia do Senhor é um dia único, incomparável. Estejamos prontos para este dia. Como perguntaram, e repetindo, já citei isso aqui, perguntaram a John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo no dia do Senhor? No dia que Jesus vier para buscar a sua igreja? A sua resposta foi simples, clara e objetiva de um homem de Deus: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque todos os dias eu aguardo a vinda do Senhor. Em terceiro lugar, o dia do Senhor é dia de devastação. Meus irmãos, se nós tivermos pouco ou muito naquele dia, não fará diferença alguma. Se estivermos completamente tomados de chagas, como Lázaro, no capítulo 16 de Lucas, ou estivermos com o nosso corpo perfeito, com botox, com o sorriso esticado até na orelha, de tanta cirurgia plástica, não fará diferença alguma. Se estivermos enrugados pelo tempo ou com a pele completamente lisinha, de renil, nenhuma diferença fará naquele dia. Se formos pegos naquele dia com a nossa melhor roupa, ou em casa apenas de bermuda, não fará diferença alguma. Se estivermos aqui cultuando a Deus no domingo à noite ou na nossa casa, vivendo em santidade, não fará diferença alguma. Porque todas as coisas que os nossos olhos podem contemplar, de nada valerão naquele dia. Se nos dedicarmos por 50, 60, 70, 80, 90 anos da nossa vida a acumular todas as riquezas deste mundo, não fará diferença nenhuma naquele dia.
Se eu estiver indo ao centro da cidade de ônibus, com a minha bike, com a minha magrela ou com uma BMW, não fará diferença alguma naquele dia, porque todas as coisas naquele dia não importarão. Só importará naquele dia quem somos diante do Senhor. Vamos ficar de pé. Temos ainda 3 características do dia do Senhor para refletirmos e meditarmos no próximo domingo. Hoje, oramos por aqui, ainda temos a ceia do Senhor, não queremos nos deter demais no tempo. Grave isso, guarde isso, reveja esta pregação, no seu celular, compartilhe com outras pessoas. Seja uma atalaia, soe a trombeta, pois o dia do Senhor já está próximo. Estejamos vigilantes e atentos diante disso. Ore comigo um instante. Ó Deus, em nome de Jesus, somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos alertado. A Sua palavra, o Senhor nos deixou o Evangelho soando aos nossos ouvidos como uma trombeta, nos alertando para que estejamos vigilantes diante do juízo que está breve. Ó Deus, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, Papai, mantenha-nos alertas, desperta-nos, ó Deus, para esta verdade tão preciosa, para esta verdade tão maravilhosa do dia do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam abertos e atentos todos os dias das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, porque por nós mesmos somos fracos, porque ainda por muitas vezes temos perdido a guerra contra o pecado, porque ainda por muitas vezes o pecado tem levado vantagem sobre nós, porque ainda temos sido carnais demais, espirituais de menos. Pedimos ajuda nisso, Senhor, em nome de Jesus. Nos rendemos ao Teu cuidado, a Tua ação nos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda cada vida que está aqui nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, dá-nos esse entendimento de estarmos alertas, vigilantes, de não sermos loucos a ponto de não atentarmos para o sinal de alerta que temos recebido. Porque se negligenciarmos o sinal, estamos negligenciando a nossa vida. Estamos negligenciando a nossa salvação. Estamos negligenciando a eternidade com o Senhor. Não podemos negligenciar esse alerta, essa trombeta soando aos nossos ouvidos. Este chamado de arrependimento, para crermos em Ti, ó Deus. Este chamado de santificação, de comunhão contigo, Papai, não queremos negligenciar. Ó Deus, em nome de Jesus, que pelo Teu Espírito, Papai, Tu nos desperte para ver o quão grande é este dia, o quanto ele é único, o quanto ele é incomparável, o quanto ele é dia de devastação e de assolação. E nada daquilo que nós achamos importante nesse mundo será importante naquele dia, porque tudo passará. Assim nós oramos, Papai, para a Tua glória. Ó Deus, que nenhum coração aqui nessa noite saia daqui sem ter rendido a sua vida ao Senhor em submissão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado e agradecido pela Sua palavra, porque Ele não nos deixou desorientados, mas o Seu sinal tem ressoado, o Seu sinal tem chegado até nós e ecoado por meio do Evangelho, nos alertando para fugirmos da ira vindoura. E só há um lugar para onde corrermos, a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.